Fala galerinha do YouTube, estou aqui para trazer uma super dica a todos aqueles que estão estudando para os concursos de carreira policial. E hoje a dica é sobre o Estatuto do Desarmamento. Mais precisamente, eu quero trazer para vocês a diferença, a distinção entre posse e porte de arma de fogo. Primeiramente, vamos trazer o conceito de posse de arma de fogo. O conceito de posse de arma de fogo está no artigo 5º do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, mais precisamente no dia 22 de dezembro do ano de 2003. E o que é a posse de arma de fogo então? Olha só. A posse de arma está definida no artigo 5º do Estatuto do Desarmamento. Ele define a posse de armas como, na verdade, o Estatuto do Desarmamento diz que o certificado de registro de arma de fogo, ele é vulgarmente conhecido, esse certificado de registro de arma de fogo, ele é vulgarmente conhecido como CRAF. Olha aí, ó, o CRAF. Quem atua na atividade policial já deve ter ouvido falar nele. O certificado de registro de arma de fogo garante ao proprietário da arma, então garante ao proprietário da arma o direito de posse. E o que é a posse de acordo com o artigo 5º? Posse é manter a arma em sua residência, olha aí, ó, manter a arma em sua residência ou dependências. Então é manter a arma na sua residência ou dependências. Quem adquire uma arma de fogo e registra esta arma junto ao SINARM, Sistema Nacional de Armas de Fogo, que é um órgão da Polícia Federal, quem registra a arma de fogo terá o direito de possuí-la em sua residência ou dependências da residência. Mas não só nesses lugares. O que mais é a situação de posse? Olha só, posse é ou seja, além da situação anterior, porque quando eu falo residência, eu estou falando no interior da casa, e quando eu falo dependências, eu estou falando ao redor da casa, dentro dos limites de um terreno, dentro dos limites daquela área territorial urbana, dentro dos limites, como nós dizemos aqui em Goiás, dentro dos limites do lote, tá bem? Ó, além disso, qual é a outra situação em que envolve a posse de arma de fogo? É manter a arma no local de trabalho. Então, manter a arma no local de trabalho. Só que para manter a arma no local de trabalho, então olha aí, local de trabalho. Para que manter a arma no local de trabalho seja uma situação de posse, é imprescindível que o sujeito proprietário da arma, ele seja o proprietário do estabelecimento, ou, caso não seja o proprietário do estabelecimento, ele seja o responsável legal. Então, olha só, proprietário do estabelecimento ou responsável legal. Ou responsável legal. Vou dar uma dica para vocês. Imagine um restaurante, a situação inclusive, né, comentada pelo professor Fernando Capês na sua doutrina, quando ele vai tratar as legislações especiais e quando ele está tratando o Estatuto do Desarmamento. Imagine um restaurante. No restaurante nós temos o proprietário do restaurante. Se o proprietário do restaurante ele tiver uma arma registrada e esta arma estiver naquele local de trabalho, a situação em que ele estará é uma situação de posse e, diga-se de passagem, a posse nesse caso é regular. Por que ela é regular? Porque o proprietário do restaurante e o proprietário da arma possuem o CRAF, o Certificado de Registro de Arma de Fogo. Mas não só ele pode manter uma arma naquele local de trabalho. Imagine que aquele restaurante tenha um administrador, a pessoa responsável por administrar
que nós dizemos no linguajar aí cotidiano, o gerente daquele estabelecimento. O gerente daquele estabelecimento, que é o seu administrador, ele também pode mantê-la naquele local de trabalho, desde que a arma ela esteja registrada, desde que haja o certificado de registro de arma de fogo. Então, olha só, quem pode adquirir a arma e mantê-la naquele local de trabalho? Pode adquirir a arma o proprietário do estabelecimento, mas pode também adquirir uma arma o responsável legal pelo estabelecimento. Agora, uma situação importante até para diferenciar as hipóteses de posse das hipóteses de porte, seria, no caso, a situação que envolve, por um exemplo, o garçom. Imagine o garçom. Se o garçom ele mantém consigo uma arma de fogo dentro do restaurante, ele não se encontra nem em uma situação de posse, porque ele não é proprietário, nem é responsável legal. Então ele não está numa situação de posse. Por que não? Porque não é a residência, nem as dependências da residência. Embora seja o local de trabalho do garçom, ele não é proprietário do estabelecimento, nem responsável legal do estabelecimento. Então o garçom, nessa hipótese, ele estaria numa condição de porte e não numa situação de posse. Então qual é a diferença da posse para o porte? Vou colocar aqui, ó, o porte. Na realidade, a legislação, o Estatuto do Desarmamento, traz apenas o conceito de posse. E tudo aquilo que não for posse é uma situação que envolve o porte. Observe, para que a posse seja legal, é necessário o CRAF, o Certificado de Registro de Arma de Fogo. Para que o porte seja legal, além do CRAF, então, para que o porte seja legal, é necessário o CRAF, a arma tem que estar registrada, deve haver o certificado de registro de arma de fogo, mas além do CRAF, é necessário que haja também a autorização para porte. Autorização para porte. Perceba que para que o porte ele seja legal e não seja criminoso, o indivíduo que estiver na situação de posse, lembra do garçom? Ele está, aliás, na situação de porte, lembra do garçom? Ele está numa situação de porte. Por que é porte? Porque não é residência e, embora seja seu local de trabalho, ele não é nem proprietário, nem responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Então, o garçom, ele se encontra numa situação de porte. Para que o porte desse garçom seja legal, ele precisa do certificado de registro de arma de fogo, mas ele precisa também da autorização para portar armas. Qual é a distinção? A distinção entre a posse e o porte é o lugar em que envolve a conduta. A posse, ela possui um espaço, um lugar em que a conduta é praticada e já está muito bem definida aqui no quadro. O porte ocorre em outras situações distintas da posse. Logo, o conceito de porte é obtido por exclusão. Tudo aquilo que não é posse deve ser, portanto, considerado porte. Para que a posse seja legal, é imprescindível o certificado de registro de arma de fogo. Por outro lado, para que o porte seja legal, além do certificado de registro de arma de fogo, é necessário a autorização para portar. Observe, aquele que mantém a posse de arma de fogo sem CRAF incorre no crime do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, que é o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ou incorre no crime do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que é o crime de posse ou porte irregular de arma de fogo de uso proibido ou restrito. O que vai definir se o indivíduo, na situação de posse, ele incorre no crime do artigo 12 ou do artigo 16 é a qualidade da arma. Se a arma de fogo for de uso permitido e ele não tiver o certificado de registro dela, ele vai incorrer no crime do artigo 12, que é a posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Por outro lado, se a arma de fogo for de uso proibido ou restrito e o indivíduo ele estiver numa condição de posse, mas não for detentor do CRAF, do certificado de registro de arma de fogo, ele irá incorrer no crime do artigo 16. Por outro lado, aquele que está numa situação de porte, quais seriam as hipóteses de porte? Já narrei a hipótese do garçom, mas não apenas. A hipótese do indivíduo que está transitando em via pública com arma de fogo, sem o CRAF ou sem a autorização. Porque se faz necessário que esteja presentes o CRAF e a autorização para porte, para que o porte seja legal.
e a ausência de qualquer um deles acarreta uma ilegalidade. O indivíduo, portanto, que mantém a arma de fogo, numa condição de porte, sem CRAF ou sem autorização para portá-la, vai incorrer nos crimes do artigo 14, que é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Neste caso, o calibre da arma precisa ser de uso permitido, ou também vai incorrer no crime do artigo 16, porque o artigo 16 não faz distinção entre a situação de posse ou de porte. O crime do artigo 16 do Estatuto do Armamento é exatamente o porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, tá aí as considerações, elas estão muito bem esclarecidas e eu espero que tenha contribuído aí com a sua preparação. Eu peço só uma gentileza, curta este vídeo, inscreva-se no nosso canal e vá até a nossa página no Facebook e no Instagram e deixe lá também os seus comentários e não deixe de se inscrever, não deixe de nos seguir. É muito importante porque se assim vocês fizerem, eu garanto, nós teremos muitos outros vídeos aqui e todos eles contribuindo para a sua preparação. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.